E experimentando e entrando. Ó, eu falando em comprar e se lascar, tá vendo essa caneta aqui? Ó, nem peso tem isso aqui, sabe? Nem peso tem. É de, sei lá, de plástico essa porcaria. Tem uma outra aqui que é super pesada, né? Parece que é um material melhor e tal. Essa caneta aqui não encontra no Brasil e não encontra, só tem no Japão, ó. Tá aqui, Japão, tal, não encontra no Japão. Bom, como a taxa de importação é cara e o frete é caro, a taxa de importação e o frete é muito mais caro que a caneta, né? Então, essa caneta chegou ontem aqui por R$ 400. Por R$ 400. Pois é, né? Então, eu estou falando só para perceber isso que a gente Bom, estava. R$ 400 eu compro uma policorte de madeira, velho. Não, não, gente, eu sei que é um absurdo, tá? Acontece que por que que, né, eu resolvi. Tá vendo a pontinha dessa caneta aqui? Dá para enxergar? Olha que legal, gente. É uma pena Tá vendo que torcida. ela é uma caneta tinteiro, mas ela tem um ângulo de inclinação e um negocinho mais comprido que faz um traço diferente, porque eu tenho várias canetas Nankins aqui, né? Desde as mais antigas, ó, que está em desuso, né? Ó, tudo Hum. caneta Nankin aqui, mas é uma pena para cada caneta, né? E aí eu estou desenhando, se eu quiser mudar de traço, eu tenho que trocar de caneta, né? E eu não gosto muito disso, e isso também limita, né? Porque ainda que eu troque de caneta, a linha que eu fiz, ela não tem a variação de traço na própria linha, né? Eu tenho que trocar de caneta, aí já é outra. Pô, agora que me fala que o frete é grátis em outro site, pô, aí não vale, né? Tinha que falar. Essa, Também não falei antes. essa é aquelas canetas de Pode falar. calígrafo que o traço, ele é mais, tipo, se você faz o traço vertical, ele é fino, se você faz traço horizontal, ele é grosso? Eu vou mostrar depois para vocês, a hora que tiver a oportunidade, né? Eu estou ainda aprendendo a lidar com ela, porque é claro que tudo precisa de um tempo, né? De intimidade com o material. Mas, mas ela faz o traço variado, grosso, fino, e, Ah, e na própria linha ela vai mudando conforme você vai usando. Então ela dá uma outra dinâmica para o traço, que é muito legal. E, bom, enfim, então é o tipo de problema que a gente tem, né? Gastar R$ 400, eu tenho dó de gastar 50 numa camiseta, mas 400 na caneta eu gastei. Mas a questão não é essa, a questão é o que eu estou dizendo, a gente vai experimentando e tal, e cada um, como o Maurício falou, cada um com as suas loucuras aí, e, enfim. Mas pô, eu perdi o raciocínio aqui, né? Porque a história não eu resolve. ia dizer outra Conta, coisa. é isso. Hã? Não conta pra ninguém que eu tenho 7 impressoras 3D, né? Aí, né? Enquanto eu não tenho nenhuma, né? Tem um cara que tem 7, né? Bom, enfim, é só porque esse lugar da curiosidade é o Hum. que faz a gente ir para algum lugar, né? Então, eu fico feliz de vocês perceberem essas diferenças, né? E aí isso vai alimentando outras Olha, coisas e vai criando relação até de afetividade com o tema, né? Porque se a gente não olha para a coisa não está nem aí para você também e fica tudo por isso mesmo, entendeu? Então, isso já é fruto de um olhar cuidadoso, né? Tem gente que está disposta a fazer a caneta para mim, é ótimo. Ah, é, é por aí, engraçado. Oswaldo, só né? a título de curiosidade, na verdade tem uma coisa que você falou, eu não quis te interromper, que chamou muita atenção, essa questão da qualidade do papel.
É engraçado porque você especificamente trabalha com aquarela também, né? E é muito interessante que eu me lembro uma vez, assistindo uma palestra sobre traçar de aquarela, o pessoal fala que uma das grandes dificuldades com a aquarela é que as pessoas querem dominar a tinta, né? Uma vez que ela é com água e coisa e tal, e que isso, na verdade, é a coisa mais absurda, porque ela tem muita vontade própria e você tem que, na verdade, aprender a conviver com isso, né? Que louco isso, né? É, Tipo, você não controla o negócio, per- aprenda a lidar com isso, né? então, e olha, você está tocando um assunto, e mais uma vez é delicado e importante, porque eu posso usar aquarela com várias finalidades, né? Então, deixa eu ver até se tem um exemplo para ficar claro aqui que eu estou dizendo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu uso aquarela, mas eu uso aquarela. Vou dar dois exemplos aqui, A gente só pode para a perceber gente que não tem nada a entender a ver com o conteúdo, na diferença. verdade, você tem absolutamente tudo a ver com o conteúdo, viu, gente? Não, não se engane. Desculpa. Claro que tem, né? Hum? É bom lembrar, né, Mal? É, porque muitas vezes tem uma visão muito simplista e muito mecanicista da coisa. Cara, gente, acho que o final da aula passada foi brilhante para falar a respeito justamente do que está falando agora. Que, tipo assim, cara, o desenho de arquitetura não é um desenho como o desenho técnico como outro qualquer, né? Por favor. Para vocês terem uma ideia, inclusive, enquanto o Oswaldo encontra esse material, é muito legal. Se vocês tiverem interesse, depois eu posso mandar os links. Tem vários escritórios de arquitetura, mas principalmente no Japão, que o pessoal ainda tem uma coisa de trabalhar muito com essas técnicas que são mais tradicionais. São escritórios exclusivamente de graficação em arquitetura. Então, mais do que fazer projetos, na verdade, eles recebem projetos do mundo inteiro e fazem literalmente a graficação utilizando de aquarelas, marcadores, uma infinidade de técnicas. São escritórios que vivem exclusivamente disso, e tem uma galera trabalhando. O projeto da piscina que eu fiz. Tudo bem. Ó, eu queria achar aqui um desenho que eu acho que era mais claro com o que eu queria dizer, mas eu não achei. Depois, se eu achar até no final da aula, ele estava bem aqui, mas sempre quando eu quero, ele sai correndo, não sei para onde vai. É, é só para dizer que a aquarela ela pode ser usada simplesmente como um lápis de cor, né? E só para colorir os desenhos. Então, eu tenho alguns desenhos aqui, como esse, não sei se dá para ver, Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em spotlight para todo mundo. Peraí, só... Ah, foi. né? Caraca. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui é um desenho colorido. Não, ainda que eu usei aquarela, não é uma aquarela, entendeu? Eu vou explicar o que eu quero dizer. Isso aqui é outro, Deixa mais parado, né? Oswaldo, por favor. Deixa parado. Ah, muito melhor. Tá? Esse aqui é um outro. Eu tenho vários desenhos que são coloridos com aquarela, né? Coloridos com aquarela. Até desenhos bem técnicos. Ó. Isso aqui é um sistema de tratamento residencial de esgoto. Né? Esse aqui foi usado lá no Bemorá, mal. Face filtro ou face sumidouro, Oswaldo? Fossa, né? Uhum. Fossa, filtro e sumidoura, Sumidouro, né? né? E tem muitos aqui, mas eu queria mostrar e não achei. O que eu mais queria mostrar de um projeto, não achei. E também alguns desenhos né, Caraca. de observação e tal, que são coloridos com aquarela. Mas isso aqui não é aquarela, Nossa, Oswaldo. não é, não é aquarela. É colorido com aquarela. Uhum. Tem uma diferença entre você usar. Por que que não é uma aquarela? Porque quando a gente fala é uma aquarela, a aquarela é a técnica principal, que não é o caso de nenhum desses desenhos que eu estou dizendo, porque todos eles eu fiz com a linha. Né? Nós, arquitetos, tem no traço uma característica peculiar da nossa profissão, né? Porque tudo que a gente está fazendo aí no traço é definido por arestas e planos. Então, é muito nato, né? É difícil um arquiteto que faz um desenho que não tem traço, que não tem linha, porque é uma coisa meio da nossa natureza, Linguagem, né? nosso desenvolvimento.
da nossa linguagem, né? Então, são signos, né, que a gente acostuma a dominar e usar nossa linguagem, nossa comunicação. Mas a aquarela, então a aquarela, nesse caso, ela está em segundo plano, porque ela vem colorindo o desenho, ela vem dando vida, é legal, né, bacana, mas a aquarela, como processo de aquarela, ela é livre de traço, ela não tem a linha, porque, como o Maurício está falando, e aí que entra no que ele está dizendo, ali a aquarela está controlada, né? Tá limitada pelas bordas dos traços, né? As cores são meio shapes, assim, né? Não tem tanta variação de degradês e tal, porque o desenho é formado pela linha, e ela é colorido Complementar, você fala? digamos assim, a aquarela está como elemento complementar, ela não está como elemento principal. Então, ela não deixa de ser desenho, né? Para virar uma aquarela. Uma aquarela, ela nasce só da aquarela. E nasce, continua e termina. Eu tenho um quadro aqui que é de aquarela, vou mostrar para vocês perceberem a diferença. Vou pegar ele ali. E enquanto isso, a gente olha as poucas imagens que tem no fundo aí da sala dos Oswaldo, né? Caraca. Ó, esse aqui é uma aquarela. Do fé, velho. Isso aqui é de uma colega do Rio, né? Que eu fiz um curso com ela, da Stephanie Borchat. Isso é uma aquarela. Vocês estão vendo uma linha aí de alguma coisa aí, né? É só tinta. Só para a gente perceber. E aí, mais uma vez, o Maurício falou, tudo tem a ver com a gente. Um detalhe de tudo. Então, se a gente não tiver consciência do conceito, a gente começa Vocês estão me ouvindo aqui? Porque aqui deu um aviso Perfeito. de alto-falante. Aquilo é perfeito. Se a gente não tiver clareza do que a gente está falando, a gente fica reproduzindo conceitos errados, né? Tem muita gente que colore o desenho com aquarela e fala que fez uma aquarela. Não, fez um desenho colorido, que é o que eu mais faço, com aquarela, entendeu? Mas eu tenho humildade e consciência de entender qual que é o meu trabalho, né? Em compensação, né, a gente faz outros desenhos aí que tem a ver com arquitetura que o aquarelista não faz, e por aí vai, né? Cada um na sua... o que a gente precisa é ter consciência do que está fazendo. Então, é nesse sentido que a gente busca entender o material, saber a diferença, saber o que está, se mudar aqui, estou fazendo outra coisa, né? Saber que linguagem utilizar para finalidade, a gente está falando isso aqui direto. Uma das grandes confusões que a gente tem dentro do desenho de arquitetura é querer fazer um desenho que compete com o computador, né? Minuciosinho, cheio de... Não, né? Isso o computador vai fazer melhor que a gente. É uma bobagem a gente tentar fazer isso. O que a gente precisa fazer, o que a gente faz aqui, é aumentar a nossa capacidade de diálogo e de discussão de ideias através do desenho. É isso que a gente precisa fazer. Então, mas o professor, né, às vezes eu tenho que escutar isso, né, Maurício? O professor parece que não gosta de tecnologia, né? A gente já falou disso aqui na aula, né, Maurício? Poxa, sempre quando tive oportunidade, a gente correu atrás, né? Muito antes, e o uso. Agora, cada coisa no seu lugar. Se a ideia é de representar com precisão, eu vou ficar competindo com a máquina, onde? Né? Essa é Não meio faz nenhum burro, sentido. né? Agora, Desculpa. ontem na aula de paisagismo, a gente estava discutindo aqui questão de via, de arborização, né? De espaço, da dimensão do carro, aqui discutindo sobre a orientação solar, sobre a largura da calçada, isso tudo na hora acontecendo. Eu vou conseguir discutir isso, aí eu vou usar o computador para discutir isso. Seria burrice fazer isso, não faz o menor sentido, né? Dá uma olhada nesse material, né? Tipo, não, o Então, computador não tem expressão nenhuma, né? pois é, então a gente discute, e essa discussão pode ser eu e o Maurício discutindo, pode ser eu e você discutindo, pode ser eu comigo mesmo discutindo a hora que a gente está fazendo o projeto, né? Então, a linguagem desse desenho
Ele é um desenho de argumentação consigo próprio sobre o que você está fazendo, ou com o colega, ou com o outro profissional, né? Então, para essa finalidade de tomar posse, né? Tomar direção da ideia, do que está fazendo, do propósito que está fazendo, é rápido, simples e pode contribuir muito para amadurecimento do pensamento. Então, é nesse sentido que a gente trabalha aqui. Eu estou falando tudo isso porque hoje a gente vai entrar nesse assunto do desenho que a gente já está tendo há 5 anos, mas tendo a arquitetura como tema. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, né? Usar todas as ferramentas que a gente discutiu até agora, tendo um assunto em evidência, né? Que é o assunto da arquitetura. Agora, importante dizer, né? Que esse assunto serve para outras coisas. Quando você for fazer um design, né? For fazer um design de um móvel, quando for pensar o espaço público que não é necessariamente edificado, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. A gente não está aqui ensinando você a desenhar a casa, a gente está ensinando você a desenhar. Por consequência do nosso contexto, né? Estamos no curso de arquitetura, né? Tal. Vocês escolheram fazer arquitetura lá na hora que optou, né? Não fui eu, né? E eu e o Maurício já fizemos essa escolha e estamos aqui também. Então, por força do contexto, nosso assunto é arquitetura. Mas o desenho é desenho, serve para desenhar arquitetura, serve para desenhar amanhã outra coisa, né? E aí, o que eu espero que não aconteça é a gente passar aqui as próximas 10 aulas falando de desenho, e aí é uma pergunta típica lá no final do curso, né? Professor, como é que desenha o cobogó, né? Caraca, né? Depois de 15 aulas, a gente falando instrumentalizando ferramenta, alguém perguntar como desenha algum objeto em específico, vai chatear bastante, tá? Porque a gente espera que vocês já tenham ferramentas suficientes lá para desenhar a casa, o cobogó, né? O que quiserem desenhar, né? Com diferentes graus de dificuldade, porque as coisas têm diferentes graus de complexidade, mas autonomia para olhar para uma coisa, para um objeto e verificar qual que é a melhor maneira de desenhar, sem perspectiva, sem vista, sem corte, se o plano está fora, o plano está dentro, tudo isso que a gente já discutiu nessas 5 aulas, entendeu? Né? E olhar e entender o caminho a seguir, com autonomia, tá? Então é isso, já falei demais para uma quinta de manhã, né, Val? No fundo, é engraçado, Oswaldo. É meio louco isso, porque a verdade é que, como vocês estão no primeiro semestre, talvez ainda seja um pouco gritante demais em relação ao que vocês tiveram no ensino médio, no ensino fundamental. Mas, gente, é muito engraçado, porque é, é, eu não, gente, desculpa, tudo que é muito técnico, que aí eu acho legal, inclusive quando o Oswaldo fala para mim da questão da norma, a norma é uma coisa consultiva. Você tem que pegar ela e consultar e coisa e tal, não é uma coisa que você está trabalhando em sala de aula, né? Acho que, no fundo, todas as questões que são técnicas demais, elas, no meu, e aí, desculpa, aí agora eu vou colocar de uma forma um pouco peculiar, absolutamente inúteis de serem trabalhadas em sala de aula. Sinceramente, eu, Maurício, enquanto arquiteto, professor da universidade, eu acho sinceramente estúpido trabalhar somente questões absolutamente técnicas, é um desperdício de tempo. Então, quando você tem a possibilidade de ter essa troca, como o Oswaldo está trazendo agora, e que isso, na verdade, nunca se esqueçam disso, isso é um resgate de uma das características que são mais preciosas da nossa profissão e que anda cada vez mais perdida. Espero que vocês realmente assim consigam aproveitar isso, sabe? Porque no fundo, é como o Oswaldo falou, a gente, no final das contas, a gente viveu o começo da ascensão plena, muito forte da informática dentro da arquitetura. A gente mesmo era muito perdido dentro disso, né, Oswaldo? E, tipo assim, bom, essas coisas têm que ser usadas, e é claro, e a gente estava no meio dessa euforia também, e ao mesmo tempo todo mundo com aquela dúvida muito grande, afinal de contas, o que vai ser isso, né? E eu acho que tanto é que aí os currículos de arquitetura todos migraram para, de repente, ter informática dentro do curso. Isso começou a ser uma questão. E hoje o que a gente percebe, no final das contas, não é exatamente uma inversão das coisas,
mas ao mesmo tempo uma consciência maior do gigantesco estrago que isso fez para a qualidade não somente da expressão, mas da própria arquitetura. E então, esse momento que o Oswaldo traz essas coisas todas, no final das contas, eu acho que é um profundo resgate de uma grande experiência. Eu considero praticamente foi um grande erro, mas de uma grande experiência que é essa inserção tão forte da informática dentro do contexto da expressão arquitetônica, né? Então, trabalhar sobre essas técnicas todas, sinceramente, é muito mais importante do que eventualmente ficar falando sobre questões técnicas, que vocês podem ver isso de uma infinidade de outras formas, o que é bobo. Então, desculpa, gente, eu acho, na verdade, esses momentos que parece que simplesmente os professores estão conversando sobre coisas muito aleatórias, cara, na verdade, são os momentos mais ricos que a disciplina pode oferecer para vocês. Enfim, espero que vocês saibam aproveitar isso. Só para reforçar um pouco o que você falou, Mal, eu sempre, acho que eu já falei aqui disso, né? Eu sempre, acho que é que tanta matéria online, né? Sem campo físico, eu estou sempre no mesmo lugar, que eu já estou confundindo o que eu falei com turma. Então, desculpa aí se eu estou sendo repetitivo, né? Já a idade avançada também complica um pouco. Mas eu sempre recomendo, desde o primeiro semestre, mas eu acho que é uma leitura obrigatória, aquele livro do Arquitetura e Teorias, ou Teorias de Arquitetura, Arquitetura e Teorias, tal, do Streuter, né? É, que ele tem entre muitas colocações importantes, ele tem uma frase que fala sobre esse momento, né? Que a arquitetura começa quando termina a função. E quando ele fala isso, ele não está desmerecendo a funcionalidade, ele só está dizendo que isso é uma função primeira, é o básico que se espera. É o básico que se espera. Como que a gente vai formar em arquitetura e Mínimo. urbanismo? Uhum. É o mínimo. Como que a gente vai formar em arquitetura e urbanismo e não resolver um problema básico de organização espacial, né, de fluxo? Isso é o mínimo que se espera. Mas a arquitetura como conceito, né, como expressão, né, que diz alguma coisa, ela começa justamente quando esses aspectos são superados para algum outro lugar, né? Então, eu acho que esse livro, depois até vou postar aqui para vocês se interessarem, ele só tem no Sebo, né, ultimamente, é uma leitura obrigatória para o curso, sabe? Eu acho que é bem legal. E lembrando também, né, Mal, aí que você está discutindo, que essa questão ela é discutida já há muito tempo. A gente mesmo estava num simpósio de arquitetura lá atrás, onde essas questões sempre foram discutidas, mas sem ainda em amadurecimento, então sem argumentos muito claros, e esses argumentos estão se fortalecendo, e várias universidades já estão rediscutindo, né, a utilização ou não da tecnologia como não como necessária, isso é indiscutível, mas como se ela deve ou está dentro do processo de aprendizagem do pensamento projetual, não do processo de feitura de projeto. Isso é indiscutível, ninguém está questionando isso, ninguém está discutindo isso. É uma maravilha, né, se livrar né, de tanto trabalho que a gente tinha que fazer no braço, né? Agora, como pensamento projetual, se isso de fato contribui, se contribui em que medida, né? Em que aspecto? Evidentemente que também pode contribuir, mas em que aspecto, né? Eu vou colocar o link do livro aí, pode ficar tranquilo, eu vou achar ele aqui. Ele chama-se Arquitetura e Teorias, Oswaldo. É, né? É. Bom, para quem se interessar, tá aí. É uma leitura. Eu tenho o meu aqui, sempre, eu não sei o que está acontecendo aqui, tudo que eu procuro eu não acho, rapaz. Impressionante. Mas está aí. PS. Pietra, pode entrar com 2 usuários, sim, sem problemas.
Achei o meu aqui. Eu falei, "Ué, cadê meu livro? Eu gosto tanto dele e os meus livros que eu mais gosto estão aqui. Fácil acesso, ora bolas. Ô, Maurício, a gente tá igualzinho hoje, hein, cara? Eu não quis comentar, mas então. Eu comentei lá no chat, você que não viu. Acho que o Jean também tá com uma. A gente combinou com ele, ó, parece. Aí, tá todo mundo com cores semelhantes. Então, Gente, tanta. a gente gosta de pirar o cabeção dentro da cabeça, mas Valdo, a gente é o mais Não, tradicional possível. e outra, a gente é do rock and roll, cara. Não fala dupla sertaneja, não, que a gente se fica meio Não pega mal, sensível né? com isso. Tantos anos de construção de Ozzy na veia, né, Valdo? Poxa. Mas tudo bem, eu vou superar esse momento. Não vou levar para o lado pessoal. Vamos lá, Bob. Bora. Hoje, enfim, entramos em arquitetura de fato, né? Isso vai ser muito divertido, gente. Agora começa a ficar bem mais interessante.
Achei o desenhozinho que eu estava procurando. Dá tempo ainda de mostrar, mano? Vai lá, meu cara. Rapidinho, não, é só porque eu fiz uma piscina para um amigo meu, e aí usei a aquarela para colorir e levei desse jeito aqui para ele, ó. Eu lembro desse desenho. Você lembra, né? Faz um tempo. Ele estava dobrado e jogado aqui. Porque se for guardar tudo que desenha, né? Aí, enfim, daqui a pouco não cabe eu aqui, tem que sair e deixar os papéis. Mas é só para quando, né, oportunidade de dizer que mesmo com 12 anos de escritório, todo dia, eu sempre fiz os projetos assim, né? E depois, evidentemente, não é que tem que ser assim, mas só uma experiência, evidentemente, depois eu fiz tudo no Revit. Eu tenho esse mesmo projeto desenhado aqui no Revit. Vou até achar ele para depois a gente comparar. Uhum. Vamos ver aqui. Acredite, Roger, Casa dos Olhos é cheia de desenho deles, cara, dele. É muito legal, cara. Meus, mas maioria de amigos também, né? É. Mas aí, especificamente, quase todos são teus, né? Até aquela foto eu lembro bem quando você tirou, inclusive. Ah, não, aqui atrás é. Ah, esse aqui é da Tula, a Tula que desenhou. Uhum. Aquele outro lá fui eu, enfim. Mas agora eu estou me dedicando um pouco ao carvão, né, Maurício? Hum. Abandonou a fotografia também, né? É, você me levou para lá e depois me deixou sozinha, né? Importante colocar. Rancoroso. É uma forma de interpretar, né? Só um segundinho, só para aquele mesmo projeto que eu mostrei da piscina, né? É, que eu colori com aquarela e depois no computador, ó, e no Revit, né? Que tem muita habilidade aqui com. Tá vendo desenhado ali o mesmo projeto no Revit? Aí com cota, tudo, né, Completamente morto, né? preciso e tal. Oi? Completamente morto, né? Eu não tenho a vida do outro desenho, né? É técnico, né? Ah, não tem, né? É Uhum. meramente para execução. E aí eu fiz aqui esse projeto aqui só dessa piscina, eu tenho tem aqui sete plantas, sete pranchas, né? Só daquele projeto, corte, vista, não sei o que lá, detalhamento, que a gente já tem conversado. Mas no processo de discussão, né, foi feito ali, naquela brincadeira ali.
Desenhos diferentes para momentos diferentes, né? Simples assim. Tá tudo bem aí, Oswaldo? Tá tudo bem. Ah, tá. Você vai compartilhar aí o repertório ou você está me esperando? Eu tava te aguardando para você dar a introdução, mas assim, o material aqui tá todo pronto. Ah, tá, gente. Foi mal, então. Tem que você compartilhar o celular para Eu desenhar, tô... enfim, né? Mas como você achar melhor, se quiser, eu posso comentar, não Ah, tem problemas. ô pessoal, então desculpa aí, eu achando que eu estava esperando o Maurício me esperando. Foi mal, né? Tá bom. Bom, eu acho que poderia começar com o repertório mesmo, porque o repertório vai dar base para a nossa discussão de desenho, eu acho. Eu pensei assim. Tudo bem, sem problemas então. Deixa eu compartilhar aqui, certo? Desculpa aí, se eu não tinha entendido que a gente combinou ontem, tá? A gente combinou, tá, pessoal? Isso não foi. A gente falou, é que foi uma diferença de entendimento, então. Uhum. É. Bom, pessoal, como a gente estava falando hoje, então a gente dá início, né, a um trabalho especificamente mais voltado para arquitetura. A forma como a gente vai ter de fazer isso, que era um motivo de muita preocupação para mim e para o Oswaldo, porque a verdade é que ao longo desse período agora, o que vocês vão poder vivenciar enquanto arquitetura é mais ou menos a casa de vocês. Né? A gente não espera, obviamente, que vocês fiquem saindo dos espaços, né, para poder visitar outros espaços, enfim. Então, a gente vai ter que, obviamente, de alguma forma, poder estar introduzindo esse conteúdo, trabalhando, obviamente, com o virtual, né? E é por isso que eu fiz aqui uma modelagem. Claro, a gente uma modelagem sempre aproximada, se comparado, obviamente, à arquitetura real, porque, obviamente, a gente tem uma série de outras questões que vão ser limitadas dentro desse universo. E aí vai ser muito importante que vocês desenvolvam uma certa vivência com isso. Eu não sei se vocês se recordam, mas na penúltima aula de geometria, eu tive uma conversa enquanto vocês estavam trabalhando, eu tive uma conversa com a monitora, com a Amanda, né, a respeito de alguns tipos de paredes, por exemplo, né? É muito interessante porque muitas vezes a gente imagina eu não sei se vocês já tiveram contato com desenho de arquitetura alguma vez, eu nem imagino que alguns de vocês sim, né? Claro, de repente tem pai, tios, parentes que são engenheiros, arquitetos, e de repente tem algum contato com isso. Mas no fundo, a gente lida equivocadamente com muitas informações no desenho de arquitetura que muitas vezes são equivocadas. Então, eu e o Oswaldo, a gente acabou optando por vamos abrir bastante o que é isso, ou como é que é a representação de todas essas coisas, ou de como é que isso pode ser feita a representação de todas essas coisas, para a gente poder montar um repertório. E aí, ao invés de a gente simplesmente fazer os desenhos de arquitetura baseado em regras, fazê-los baseados em observação. Acho que aí é o grande contraste das duas coisas, certo? Então, por exemplo, quando a gente olha uma situação como essa daqui, por exemplo, uma porta, certo? Geometricamente falando, o que a gente vai ter aqui é basicamente um batente, certo? Ou seja, um portal, que é justamente esse contorno que nós temos da própria porta, que normalmente envolve a parede, e a folha da porta. Na prática, a coisa não é bem assim. Se nós formos olhar, na verdade, de fato, você vai ter, para além de questões muito particulares, feitas de uma forma mais artesanal, encomendada, esse tipo de coisa. Se você for ver, por exemplo, indústria de portas, como é parte do repertório que eu trouxe aqui, na verdade, é principalmente voltado para uma lógica mais industrial, certo? Por exemplo, aqui você tem a folha da porta sendo com uma folha de vidro no meio, sendo todo um batente aqui feito de... Batente não, uma moldura feita em PVC, né? PVC é o mesmo material dos tubos de PVC,
né? Porta com duas folhas, né? Você vai ter uma diversidade, com veneziana que abre e fecha, você vai ter uma diversidade tão grande de possibilidades em relação a essas... Gente, desculpa, minha cabeça está um pouco desligada hoje. E você vai ter uma diversidade tão grande em relação a essas possibilidades de fabricação, de materiais, de como é que essas coisas de fato são, certo? E tudo isso vai constituir um repertório muito importante para a gente poder estar trabalhando com o desenho em arquitetura, sabe? Então, da mesma forma, quando a gente olha, por exemplo, desenhos em geral, ou acho que eu já vou aproveitar e só fazer uma breve inserção aqui, só para vocês terem uma ideia mais clara do que eu estou falando. Só um segundinho. Isso. Desculpa. Então, por exemplo, né? É muito comum quando a gente olha, por exemplo, para um desenho de arquitetura, por exemplo, que todas as paredes, genericamente, por exemplo, tenham 15 centímetros de espessura. Mas a gente, em geral, desenha-se muito dessa forma, né, Oswaldo? Que todas as paredes tenham 15 centímetros de espessura. Mas por que se coloca 15 centímetros de espessura? Da onde que vem esses 15 centímetros de espessura? Que tipo de parede que a gente está falando? Para quem é de Cuiabá, ou para quem é de algumas cidades que têm uma origem mais colonial, ou seja, cidades que tenham aí acima de 100 anos de existência, que não são cidades planejadas, vocês decidiram falar, a gente tem paredes, por exemplo, de adobe, paredes de pedra, né, paredes de taipa. E aí você tem essas paredes, por exemplo, tendo 40, 50 centímetros de espessura, né? Então, no fundo, muito mais do que simplesmente querer seguir um padrão de desenho ou né, enfim, fazer a representação de todas essas coisas baseado em padrões ideais, muito mais do que isso, interessante é efetivamente entender como é que tudo isso funciona, entender como é que sistemas construtivos funcionam, entender que tipo de porta é essa, entender que tipo de janela é essa, entender que tipo de parede é esse, que tipo de piso é esse. Todas essas coisas vão influenciar diretamente no desenho. Então, a ideia desse tipo de fala, na verdade, pessoal, é tentar despasteurizar ao máximo possível o entendimento do que é o desenho de arquitetura, né? Trazendo justamente o entendimento dos materiais, trazendo o entendimento dos elementos, para depois, efetivamente, poder falar a respeito do desenho, certo? É mais ou menos nesse sentido, gente. Bom, para além disso, quando a gente fala a respeito de representação em arquitetura, a gente tem visto, por exemplo, até a aula passada, a gente fez as representações, né, baseadas em épura, né, falando a respeito de vista superior, falando a respeito de vista frontal, falando a respeito de vista lateral esquerda. E em alguns breves momentos, aqui já na disciplina de desenho 1, a gente teve algumas inserções de tentar cortar esses objetos, certo? Para poder representar algumas características específicas deles que não são possíveis de serem representadas somente por essas três vistas. E aí a gente entra nas outras possibilidades da representação em arquitetura, né? Em outras ferramentas que a gente tem para isso. Quando eu pego uma edificação como essa daqui, por exemplo, estou falando aqui de uma casinha, gente, extremamente genérica, certo? Super simples, né? Sem nenhum tipo até de qualidades arquitetônicas super expressivas. Não, na verdade, a gente está falando de alguma coisa extremamente genérica, certo? Começando assim pelo básico do básico do básico do básico, certo? Quando eu pego uma situação como essa daqui, se eu utilizo basicamente das ferramentas que a gente conversou, certo? Eu olho isso em vista superior, o que eu tenho, obviamente, quando eu vejo um telhado? Não tem, na verdade, absolutamente nada que me traga informação relevante em termos de entendimento do que é essa edificação. Então, a vista superior disso daqui não me basta, porque eu vou ter a representação de dois retângulos, e esses dois retângulos não trazem, na verdade, informação nenhuma para mim de arquitetura, né? Eles trazem, basicamente, a informação do telhado com uma limitação muito grande para eu entender do que se trata, certo? Por essa razão, certo? Que nós temos, então, como uma outra ferramenta, certo? A partir desse momento que vai ser extremamente usual, eu diria que cotidiana na vida de vocês, que é a representação em planta, certo? E aí, quando a gente está falando a respeito de representação de planta, do que a gente está falando? A gente está falando, na verdade, de um corte, certo? A gente pega a ideia que nós temos. Aqui, obviamente, a gente está olhando mais ou menos como uma maquete. Ela, de uma certa forma, ela tem uma materialidade. Na prática, não é o que a gente vai fazer, porque, obviamente, todos os projetos só existem na cabeça do projetista, só existem na cabeça do arquiteto. Então, é uma abstração, certo?
que a gente está fazendo aqui, na verdade, é usar de um recurso didático para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, ao invés de simplesmente ficar falando abstratamente disso, certo? Então, falar a respeito de planta em arquitetura é mais ou menos como se nós pegássemos, então, o que é esse objeto, o que é essa ideia arquitetônica, certo? E aí, nós vamos estar fazendo um corte ideal nisso, horizontal. Nós vamos estar fazendo um corte ideal nisso, um corte horizontal, certo? Num plano horizontal, com uma variação de altura, que pode ser entre 1 metro a 1,5 metro de altura, vai eliminar tudo que existe para cima disso e vai representar tudo que existe para baixo disso. Então, é como se, por conta das minhas ferramentas didáticas aqui, eu preciso de alguns auxílios geométricos. Então, colocar isso aqui, por exemplo, a 1 metro de altura, certo? Só confirmar se ficou com 1 metro mesmo, fica com 1 metro, ótimo. E aí eu vou estar fazendo, então, passando então aqui um plano de corte. Onde, ao invés de deixá-lo numa posição elevada para representar apenas o telhado, eu vou estar trazendo ele, né? Percebam, gente, eu estou ignorando, cortando tudo que existe para cima, ignorando todos os conteúdos que estão para trás desse plano de corte. E aí, então, todos os elementos que vão existir dali para baixo é que efetivamente vão estar sendo representados nisso que a gente chama de uma planta baixa. Baixa justamente porque ela não é, mas você disse, porque ela não é alta, ou seja, ela não está representando o objeto por fora do objeto, voando no objeto, é uma planta baixa. Ou seja, ela tá literalmente interceptando o objeto da representação. Com isso, a gente passa a ter uma visualização de uma série de outros elementos que, como vocês sentiram, por exemplo, quando vocês fizeram na semana passada a representação dos móveis que vocês trouxeram, muitas vezes, eu não me lembro agora exatamente quem de vocês teve problemas com isso, mas muitas vezes, tipo assim, acho que foi o Gabriel, né, que fez o cavalete, por exemplo, e que tinha uma série de peças embaixo, e aí isso acabou gerando uma certa confusão. A partir do momento em que eu tenho a possibilidade de, para além de uma vista superior, ou seja, uma planta alta, de poder fazer uma planta baixa, ou seja, uma seção no meu objeto, abaixo da altura total dele, eu começo, então, a ter uma outra ferramenta para poder representar alguns detalhes específicos sobre a fabricação que dizem respeito ao que é esse objeto de uma forma que não seria possível pelas ferramentas que nós temos até então. Muito abstrato, o pessoal está tentando ser super didático, mas eu não sei se muitas vezes está ficando meio obscuro. Vocês acham que está claro? Deu para entender do que se trata? Super deu, mal, e sempre aí associado ao que isso não é nenhuma novidade, né? Tudo que você está falando aí, você falou lá em GD, a gente falou do bloco, do sólido, né? Então não Uhum. mudou nada, justamente, acho que está muito claro para mim, não sei se está para todo mundo. Se tiver dúvida, pessoal, manda ver, a hora é agora, hein? Uhum. Aí, para além da representação do que é esse objeto em plano, gente, a gente já faz intervalo, eu prometo. Eu sei que isso aqui é mais maçante, é mais cansativo. A gente já para, fiquem tranquilos, tá bom? Controlem os vocês. Para além de uma representação ideal, como a gente está vendo aqui, ideal no sentido de que ela está totalmente idealizada. Aí existem uma série de características, né, de ferramentas que são muito específicas sobre a representação em planta baixa, que, por exemplo, aí desculpa já entrar nesse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo vai fazer uma bela diferença, Oswaldo. Então, por exemplo, quando eu olho, por exemplo, para as minhas portas, quando eu olho para as minhas janelas, existe uma diferença entre o que é o objeto de fato de uma representação ideal desses objetos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, por exemplo, é meio bizarro, né, Oswaldo? Mas, por exemplo, isso é uma coisa que para mim nunca teve muita resposta, mas ao mesmo tempo é muito curioso. Absolutamente todas as portas, elas são representadas abertas, elas nunca são representadas fechadas, né? Mas aí é até meio engraçado, porque, poxa, então é simplesmente eu pegar e colocar essa porta então aberta e colocar o arco que traça o caminho que essa porta faz. Então, isso é genérico, depende do tipo de porta que você está trabalhando. Então, a nossa grande preocupação nesse momento é, para além dessas questões que são da obviedade técnica da representação e que ela tem uma linguagem que é muito própria, o que a gente quer é que vocês, na verdade, parem para pensar sobre cada um desses objetos, porque se eu tenho uma porta, por exemplo, como aquelas outras que estão mostrando para vocês, né, e eventualmente, inclusive, portas de correr ou portas pantográficas, será que essa representação ideal ela vai fazer sentido? Não, é necessário vocês, para além da linguagem óbvia, para além das coisas elementares, tá fazendo uma
avaliação crítica do que é o objeto, do que são os elementos que vocês estão trabalhando para poder escolher a melhor, para vocês escolherem a melhor forma de representação disso. Ok? É mais ou menos isso, gente. Se você quiser complementar de alguma forma, Oswaldo, ou seguir já num caminho de uma representação disso, ou a gente pode fazer um breve intervalo. Então, o que eu queria antes de fazer o intervalo, se possível, o que que o Maurício fez, né? Pessoal, desculpa, eu estou olhando aqui, é igual aquele pessoal que, qual é a câmera, né? A gente daqui a pouco vai ficar muito louco aí se a gente aumentar alguma coisa. O que o Maurício evidentemente fez, a gente já tem falado disso em 5 aulas, ele colocou o plano lá em cima, na cobertura, fora, né? E depois desceu para dentro do objeto. A única diferença é que o sólido era um bloquinho pequenininho, que a gente meio entendia que a gente estava olhando ele de fora, e aqui a gente está dentro do objeto, né? O objeto é uma arquitetura, está inserido dentro desse objeto. Mas, como o Maurício está mostrando, é a mesma coisa, né, pessoal? Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é que realmente é importante que todos entendam que a gente está falando da mesma coisa. Então, vista superior virou planta de cobertura. Não, é fundamental, né? Porque a gente tem momentos que a gente tem que parar e ter certeza, né? Então, a vista superior lá era uma planta de cobertura. Quando a gente colocou esse plano no meio do objeto, virou uma planta baixa. Só mudou o nome. Só mudou o nome. E aí, Maurício, eu queria que você, se possível, você colocar o plano de vista e entrar, né, com o plano vertical para a gente ter a comparação da vista e do corte, só para a gente ficar mais uma vez. Sem problemas. Então, conforme o Oswaldo está falando, né, quando a gente tem visto o objeto em vista frontal dentro da épora, né, utilizando os recursos da épora, de uma certa forma, falar sobre a vista frontal não é diferente do que de um outro nome, né, que a gente dá em arquitetura, que é a fachada, ou seja, é uma vista de frente, né, das faces do que é essa edificação, né? A fachada nada mais é do que uma vista frontal, a fachada nada mais é do que uma vista lateral esquerda, é exatamente a mesma coisa, certo? E aí, claro, mais uma vez, também a fachada ou as vistas, elas têm essa limitação diante de uma complexidade muito maior, que é o objeto arquitetônico, se comparado com os bloquinhos que a gente vem trabalhando em GD, né? Que é uma pirâmide, que é uma letra H, ou aquelas coisas que nós temos trabalhado em GD, né? Então, quando a gente tem um edifício, de fato, a gente tem uma complexidade muito maior, com muito mais elementos envolvidos, com materiais que são diversos, com uma série de outras coisas. E aí, por conta disso, a gente, da mesma forma que a gente precisa de uma planta baixa para representar características de planos horizontais para entender esse edifício, da mesma forma, para além dessas vistas que nós temos nas fachadas, nós vamos ter justamente os cortes, que são seções verticais que nós fazemos nos objetos arquitetônicos, tiramos tudo que está para trás dessa seção, ignoramos sumariamente o que está para trás e representamos tudo que existe do plano de seção em diante. Então, é como se eu literalmente pegasse isso daqui, que é um plano de seção, e levasse para dentro desse meu objeto, desse meu edifício arquitetônico, certo? Escolhendo efetivamente. Gente, não existe uma regra para isso. Escolhendo quais são as melhores posições para colocar esse plano para que o seu objeto arquitetônico, que só existe na sua cabeça, possa ser melhor compreendido por todas as pessoas que precisarão fazer a leitura disso. Isso daqui não é meramente formal, eu preciso de 2 cortes porque a prefeitura me exige que eu faça isso. Para o inferno com essas coisas. É necessário que as pessoas compreendam o que é a sua ideia arquitetônica. Então, esses cortes, eles necessariamente terão de passar por uma infinidade de espaços que consigam esclarecer para as pessoas do que você está falando. Então, mais uma vez, vamos lá. Eu retirei tudo que existe aqui para trás desse plano, e aí vou continuar olhando isso daqui em vista, para poder representar o que são os elementos, né? Aqui estou tentando, obviamente, chegar numa posição ideal, mas para tentar representar o que são esses elementos que existem ali para dentro e que precisam ser representados para a pessoa poder compreender do que se trata, certo? Da mesma forma, no caso aqui, eu estou utilizando de um plano vertical, né, latitudinal, ou seja, que está na latitude do objeto. E posso ter também, por exemplo, nesse caso em específico, estamos falando de uma situação super ortogonal, né? Uma representação longitudinal, né? Uma seção longitudinal, para que eu possa estar representando os elementos de dentro, né, desse objeto,
né? Lembrando também que, assim, gente, pelo amor de Deus, aqui é uma forma extremamente simplória, né, de representar o elemento arquitetônico, porque, obviamente, está faltando uma infinidade de características que existem no edifício. É como a parte da fundação, né, como o madeiramento do telhado, é extremamente simples, tem só basicamente uma tesoura. Uma série de outros elementos que constituem o edifício e que a gente vai estar gradativamente trabalhando eles com vocês, né? Então, aí nós temos uma janela seccionada. Nesse caso, nós temos uma porta em vista e não seccionada. E nós temos uma série de outras características que são específicas, né, da representação em planos verticais, né? Complementar com alguma coisa, Oswaldo? Não, acho maravilhoso esse momento, né, da gente fazer essa relação que a gente vem falando. E aí o que eu, né, tenho em mente, aí você vê se a hora é agora ou um pouco mais para frente, a gente, a partir do que você está mostrando, a gente começar a investigar, como o Maurício mesmo colocou, né? A representação está aí, vamos investigar como que, o que constitui esses elementos que o Maurício está mostrando, ele está mostrando um todo, agora a gente vai secar a construção. Olha, essa parede, por que que essa parede, como o Maurício está falando, está com 15? Por que que essa janela, essa porta, o que que pode ser? Porque daí, aí dá para a gente a oportunidade de falar de um monte de coisa de arquitetura e fazer esse exercício de desenho e pensamento ao mesmo tempo. E aí eu proponho que a gente faça isso e ao longo do que for fazendo, a gente pode até ficar brincando com essa casa, né? Propondo aí alterações, não é no sentido de alterar, mas buscando dialogar com o que está, com possíveis possibilidades para a gente investigar possibilidades através e desenhando isso, né? Então, eu acho que a gente pode fazer isso e eu não sei se o momento é agora depois do intervalo ou se você quiser falar mais coisas, pra gente tudo bem. Eu acho que, no final das contas, Oswaldo, é aquilo que eu sempre falo. Na verdade, eu acho que a aula expositiva é o menos interessante possível. Eu acho que é importante falar para poder dar o start da coisa, né? Mas, ao mesmo Uhum. tempo, definitivamente o aprendizado só pela fala, que eu, na verdade, eu não acredito nele. Ele simplesmente não acontece. Para mim, isso é uma mentira. Então, acho que é interessante eles enfrentarem uma série de questões e aí a gente trabalhando a partir dos problemas aparecendo, né? Então, ótimo. Então, vamos fazer aquele intervalozinho e a gente volta e já vamos esmiuçando os detalhes da casa. Pode Maravilha. ser, pessoal? Gente, agora são 9h50, 10 minutinhos, tá bom? Ah, é 8h50 para vocês, desculpa. É isso. Eu fico olhando no relógio aqui, desculpa. Isso. Já voltamos.